Hoje nós vamos falar sobre um homem santo, aquele que viria a ser conhecido mundialmente como Padre Pio. Ele foi canonizado pelo Vaticano devido a ter realizado diversos milagres. E um desses dons que esse padre possuía era o dom da bilocação, que nada mais é nada menos do que o dom de estar em dois lugares simultaneamente. Olá galera, eu sou a Van Farias, esse é o seu canal Fatos Macabros. Gente, eu quero começar esse vídeo agradecendo a presença de todos vocês que estão aqui comigo desde o início e também daqueles que estão chegando, pois apesar desse canal ter ficado praticamente 2 semanas sem vídeos novos, graças a Deus as coisas estão acontecendo e a comunidade está crescendo. Quero agradecer especialmente a Deise, uma inscrita do canal, que carinhosamente me mandou esse presente, que foi esse brinco aqui, gente, eu não sei se dá para vocês verem, e esse bracelete que eu amei. Deise, obrigada, tá? Tô gravando para você ver que eu gostei de fato. Mas, galera, vamos para o nosso vídeo que tá show de bola. Nascido em 25 de maio de 1887 na cidade de Pietrelcina, na Itália, Padre Pio foi batizado por seus pais Grazio Forgione e Maria Giuseppa di Nunzio, com o nome de Francesco Forgione, e teve 6 irmãos. Desde a sua infância, desde a mais tenra idade, o Francesco Forgione, ele já possuía uma enorme admiração e uma devoção muito grande à Nossa Senhora e ao seu filho Jesus. E ele possuía também assim uma rotina muito forte e muito extensa de orações. Inclusive, ele os via constantemente devido a tanta familiaridade. Foram Jesus e Maria que apareceram a ele quando ele recebeu pela primeira vez as dolorosas chagas de Cristo em 1910. Ele também sempre foi muito devoto do seu anjo da guarda, a quem ele sempre orava e pedia ajuda para que o fortalecesse nos caminhos do Evangelho. A sua mãe disse certa vez: não cometeu nunca nenhuma falta, não tinha caprichos, obedeceu sempre a mim e a seu pai. A cada manhã e a cada tarde ia à igreja visitar Jesus e a Virgem. É relatado, gente, que desde os 5 anos de idade, Padre Pio era acometido de situações sobrenaturais, coisa que não era muito comum naquela época. Ou seja, ele tinha visões de anjos, assim como de Nossa Senhora, porém, desde essa idade, 5 anos, ele também era muito tentado pelos demônios. Conta a história que aquele que viria a ser o Padre Pio sempre orientava os seus fiéis, os seus seguidores, a estreitar os laços de proximidade com seu anjo da guarda. Assim como ele pedia que ele o encaminhasse, o guiasse pelos caminhos do Evangelho, ele orientava os seus fiéis a fazer o mesmo. O Padre Pio foi o primeiro sacerdote na história da igreja a receber os estigmas de Cristo no Calvário. Aos 12 anos, então, ele recebeu os sacramentos da primeira comunhão e também da crisma. O Padre Pio foi alvo de grande veneração, ele tinha milhares de seguidores e a ele também eram atribuídos diversos dons, como o dom da bilocação, que é aquele dom que eu falei para vocês lá no início do vídeo, que era o dom de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele também realizou diversas curas, além dos dons de perfumes que ele exalava normalmente e o dom da levitação. Mas como começou aquela grande veneração e admiração daquele menino Francesco Forgione pela Igreja Católica e pelos santos? Conta a história que certo dia ele estava na frente da sua casa e ele viu um frei capuchinho vestido com aquela roupa de monge e uma grande barba, pedindo humildemente esmolas e doações. Então ele, admirado com aquele homem tão humilde, falou que ele também gostaria de se tornar um frei com barba. Aos 15 anos entrou no noviciado em Morcone e adotou o nome Frei Pio. Após o ano de noviciado, em 1904, formulou os votos simples. Aos 20 anos, formulou a profissão dos votos solenes. Durante este período, se aprofundou em estudos clássicos e filosofia. Foi ordenado padre aos 23 anos, em 10 de agosto de 1910, no Duomo de Benevento.
Durante os primeiros anos como Frei Capuchinho, alguns problemas de saúde obrigaram o Padre Pio a receber cuidados de sua mãe, a quem chamava carinhosamente Mama Pepa. Ele sofria de dores fortes no peito, nas costas e de cabeça, febre alta, problemas pulmonares e estomacais. Depois de sua ordenação, seus problemas de saúde o obrigaram a permanecer na casa de seus pais até 1916. Quando voltou nesse ano, foi enviado para o convento de São João Rotondo, lugar no qual viveu até a sua morte. Percebendo então a sua missão aqui na Terra, Padre Pio recebeu as primeiras marcas, as chagas de Cristo no seu próprio corpo. O Padre Pio ele se dedicava devotamente a aliviar os sofrimentos daqueles que o procuravam. E é dito, gente, na história, que ele se dedicava muito à confissão. É dito também que o Padre Pio chegava a ficar cerca de 14 horas dentro do confessionário, orientando aquelas pessoas que o procuravam para ser escutados e orientados por aquele homem que eles tanto consideravam, tanto amavam e o consideravam santo. O Padre Pio também sentia que aquelas pessoas precisavam ser libertadas das garras do demônio, a quem ele chamava de Barba Azul. Afinal de contas, ele conhecia muito bem as artimanhas do capiroto. O Padre Pio também se dedicou a criar grupos de orações para aliviar as dores e sofrimentos daquelas pessoas naquele momento tão doloroso e de grande tensão causado pela Segunda Guerra Mundial. Além de aliviar o sofrimento espiritual, Padre Pio recebeu de Deus a inspiração de construir um grande hospital, que ficou conhecido como Casa Sollievo della Sofferenza, em tradução livre, Casa do Alívio do Sofrimento, que foi inaugurado no dia 5 de maio de 1956, em San Giovanni Rotondo, e se tornou referência em toda a Europa. Como é muito comum a todos nós seres humanos encarnados aqui nesta terra, o Padre Pio, apesar de ser um homem tão caridoso e tão dedicado à sua fé e amor para com o próximo, ele também foi vítima de diversas calúnias. Porém, isso não arrefeceu a sua fé, pois ele sabia distinguir muito bem de onde provinham aquelas calúnias. E ele continuava na sua missão de caridade, de fazer a caridade para com o próximo. A construção do hospital era a realização de um sonho por ele cultivado desde há muito tempo, depois de ter visto a triste situação de tantos doentes que naqueles anos dolorosos de guerra e de pós-guerra não tinham assistência adequada. No dia da inauguração, ao fim de um longo caminho de obstáculos e de diversos gêneros, o santo de Pietrelcina, visivelmente comovido e feliz, dizia ao grande número de pessoas que estavam presentes: Senhores e irmãos em Cristo, a Casa Alívio do Sofrimento está pronta. Agradeço aos benfeitores que de diversas partes do mundo colaboraram. Esta é uma criatura que a Divina Providência, com a ajuda de vocês, criou. Conta a história que o Padre Pio começou a fazer os planos de construir esse hospital no ano de 1940. Porém, com a declaração da Segunda Guerra Mundial, os seus planos tiveram que ser adiados. Então, o hospital só foi começar a ser construído no ano de 1947 e, a princípio, foi construído com 250 leitos. Hoje, o hospital administra 900 leitos, 206 leitos para idosos, 2.900 funcionários, 60.000 internações anuais, 9.500 cirurgias por ano e mais de 1.300.000 atendimentos ambulatoriais anuais, tornando um dos mais conceituados da Europa. E quem pensa que o Padre Pio era sempre um docinho de pessoa está muito enganado, pois aquele homem santo também sabia ser bastante enérgico, pois ele nem sempre dava absolvição àqueles que buscavam o perdão da confissão, pois ele tinha o dom de ver através dos olhos das pessoas que elas não estavam arrependidas. Conta a história também de um jovem que foi visto depois chorando por ele não ter recebido a absolvição daquele santo padre. E ele justificava que ele fazia isso para salvar aquelas almas e direcioná-las para o céu, pois caso elas não se arrependessem de coração, isso seria impossível de ser alcançado. E o curioso, gente, é que ao invés daquela negação afastar as pessoas da igreja, aquela negação trazia uma compulsão no coração das pessoas em busca daquele perdão. E ao invés de afastá-las, simplesmente o Padre Pio conseguia aproximá-las ainda mais da igreja.
era mais um dom que aquele homem santo possuía. Entre os sinais milagrosos que lhes são atribuídos, encontram-se os estigmas que duraram 50 anos, de 20 de setembro de 1918 a 23 de setembro de 1968, e o dom da bilocação. Entre os muitos milagres está a cura do pequeno Mateu Pio Colella de San Giovanni Rotondo, sobre o qual se assentou todo o processo canônico que fizeram do frade São Pio. Mas que cura foi essa que fez com que o Papa João Paulo II canonizasse o Padre Pio em 16 de junho de 2002? Não me sentia nada bem. Disse a minha mãe que não queria ir à escola, mas ela me obrigou porque nessa época eu não gostava de ir ao colégio. Essa mesma noite, quando minha mãe veio me desejar boa noite, eu não a reconheci e então me levaram imediatamente ao hospital, recorda Mateu. Era 20 de janeiro do ano 2000. Mateu então tinha 7 anos e foi diagnosticado com uma meningite aguda fulminante causada por uma bactéria, uma doença que havia atingido também os rins, o sistema respiratório e a coagulação do sangue. Por isso foi internado de emergência no hospital fundado pelo Padre Pio, a Casa Sollievo della Sofferenza. No dia seguinte, Mateu entrou em coma e sua saúde piorou drasticamente, ao ponto que os médicos o deram como um caso perdido, pensando que em poucas horas ele morreria. Só, gente, que milagres existem. Assim, atordoada e muito triste pela situação, pelo diagnóstico que os médicos deram sobre a situação do seu filho, a sua mãe foi orar sobre a tumba do Padre Pio, rogando pela cura do seu filho. Durante o coma, acrescenta Mateu, vi em sonhos o Padre Pio à minha direita e 3 anjos à esquerda, um com asas douradas e túnica branca e os outros 2 com asas brancas e túnica vermelha. O Padre Pio à minha direita disse-me que não me preocupasse, porque logo estaria curado. De fato, minha cura foi uma ressurreição como a de Lázaro. Foi exatamente como o pequeno Mateu sonhou. Assim que os médicos chegaram para verificar, a situação daquele garotinho que eles já consideravam clinicamente morto, eles viram que o menino estava milagrosamente curado. Padre Pio recebeu seu primeiro estigma aos 23 anos durante um período de convalescência em casa, enquanto rezava debaixo de uma árvore. Desejando não chamar a atenção para si próprio, ele suplicou a Deus para lhe tirar os sinais das chagas de Cristo. Deus respondeu à sua oração. Os sinais externos do estigma sumiram. Contudo, em 20 de setembro de 1918, ao ser transferido para aquele convento muito pobre em San Giovanni Rotondo, o Padre Pio recebeu novamente os estigmas de Cristo no seu corpo. Padre Pio descreveu a experiência dos estigmas em uma carta ao Padre Benedito de San Marco, em Lamis, na qual ele falou de uma luz brilhante e a aparição de Cristo. Segundo o Padre Pio, o sangue escorria de seu coração como uma cachoeira. Só, gente, que aqueles estigmas eles não ficavam visíveis para os fiéis, para as pessoas, pois o Padre Pio costumava cobrir aquelas feridas com bandagens. Porém, imediatamente após a sua morte, todos aqueles estigmas milagrosamente se fecharam. Entre tantos relatos de bilocação que eu vou ler aqui para vocês, gente, está do Dom Luigi Orione, que também foi recentemente canonizado pelo Vaticano. Ele conta que no ano de 1925 ele estava na Praça de São Pedro junto com outros devotos, quando de repente apareceu na sua frente o próprio Padre Pio. Só que testemunhas também relataram que o Padre Pio nunca saiu do convento no qual ele morava, em San Giovanni Rotondo, onde ele morava desde o ano de 1918. Maria era uma das filhas espirituais do Padre Pio e certa vez contou: uma vez durante a noite eu estava rezando com meu irmão quando de repente ele se sentiu adormecido. Ele se levantou imediatamente por ter recebido um tapa. Percebeu que a mão que o bateu estava coberta com uma luva. Ele pensou que era a mão do Padre Pio e no dia seguinte perguntou a ele se havia dado-lhe um tapa. Padre Pio respondeu: esse é o jeito certo de se rezar? Então, com um tapa, Padre Pio chamou a atenção daquele que estava dormindo para a oração. Um oficial do exército italiano foi para a sacristia e, assistindo o Padre Pio, disse: sim, aqui está ele, eu não estou errado. Ele se aproximou de Padre Pio e se ajoelhou em frente a ele, chorando, disse:
Padre, obrigado por me salvar da morte. Aquele homem contou para aquelas pessoas que estavam lá. Eu era capitão da infantaria e um dia, no campo de batalha, em uma hora terrível não longe de mim, eu vi um frade que disse: Senhor, fique longe desse lugar. Eu fui para ele e assim que eu me movi, um estouro de granada no mesmo lugar onde eu estava poucos segundos antes. Aquela granada abriu uma cratera. Eu me virei para achar o frade, mas ele não estava mais lá. Padre Alberto, que conheceu o Padre Pio em 1917, contou: Eu vi Padre Pio que se levantou em frente a uma janela enquanto eu estava olhando para a montanha. Eu cheguei para beijar a mão dele, mas ele notou minha presença. Eu notei que o braço dele estava rígido. Naquele momento, eu ouvi que ele estava concedendo absolvição a alguém. Depois de um tempo, ele se sacudiu como se ele estivesse saindo de um sono. Ele me viu e me falou: Você estava aqui e eu não notei. Alguns dias depois, um telegrama foi recebido de Torino, Itália. Naquele telegrama, alguém agradeceu o superior do convento porque ele tinha enviado o Padre Pio a Torino para ajudar uma pessoa que estava morrendo. Eu percebi que o homem estava morrendo no mesmo momento no qual o Padre Pio estava o abençoando em San Giovanni Rotondo. Obviamente, o superior do convento não tinha enviado o Padre Pio a Torino. No ano de 1946, uma família americana foi da Filadélfia para San Giovanni Rotondo para agradecer ao Padre Pio. Na realidade, o filho deles era um piloto de avião bombardeiro durante a Segunda Guerra Mundial. E o Padre Pio, no céu do Oceano Pacífico, milagrosamente o salvou. O avião estava voando para o aeroporto onde ia pousar depois de descarregar suas bombas. Mas o avião foi danificado por um avião de caça japonês. O avião, disse o filho, explodiu antes que a tripulação tivesse a chance de saltar com paraquedas. Eu só tive sucesso saindo do avião. Eu não sei como eu fiz. Eu tentei abrir o paraquedas, mas eu não tive sucesso fazendo isto. Então, eu teria me esmagado no chão se eu não tivesse recebido a ajuda de um frade que me apareceu no ar. Ele tinha uma barba branca. Ele me levou em seus braços e me colocou suavemente no aeroporto. Você imagina que tipo de surpresa eu tive? Ele retirou minha fala. Ninguém acreditava em mim, mas por causa de minha presença todo mundo teve que acreditar. Eu reconheci o frade que salvou minha vida quando, depois de alguns dias, me deram licença e eu fui para casa. Eu vi o monge nas fotografias de minha mãe. Ela me falou que tinha pedido para Padre Pio que cuidasse de mim. Um outro relato fala do caso de uma mulher que havia sido diagnosticada com câncer no braço. Ela então foi para a casa de sua filha, que a convenceu a enfrentar uma cirurgia. O médico tinha lhe pedido para ser paciente e esperar alguns dias antes de estabelecer a data para a cirurgia. O genro enviou um telegrama para Padre Pio, onde lhe pedia que rezasse para a sogra dele. Em pouco tempo, o telegrama chegou a Padre Pio. A mulher que estava no quarto só viu um monge entrar pela porta. Ele disse: Eu sou o Padre Pio de Pietrelcina. Ele lhe perguntou o que o médico tinha lhe contado e a encorajou que confiasse em Nossa Senhora. Então ele fez o sinal da cruz no braço dela e despediu-se saindo do quarto. Naquele ponto, a mulher chamou o mordomo, a filha e o genro. Ela perguntou: Por que você disse para Padre Pio entrar no quarto sem me informar? Mas eles responderam que não tinham visto Padre Pio. Além disso, eles não tinham aberto a porta a qualquer pessoa. No dia seguinte, quando o médico fez sua análise médica para a preparação da cirurgia, ele não achou nenhum câncer. No ano de 1951, o Padre Pio celebrou uma missa na Tchecoslováquia, juntamente com a presença de algumas freiras. Após o término da missa, as freiras então foram oferecer um café para o padre. Só que quando elas procuraram, elas não o encontraram. Então elas tiveram certeza de que ali estava mais um fenômeno da bilocação. Além, gente, de todos esses testemunhos incríveis, teve um que mais me chamou a atenção, que é o que eu conto agora para vocês. Um general italiano do exército, cujo nome era Cadorna, depois da derrota de Feltro de Caporetto, estava em tal condição de depressão que decidiu suicidar-se. Uma noite, ele foi para o seu quarto e ordenou à empregada que não permitisse que ninguém entrasse. Ele pegou sua arma em uma gaveta e apontou-a para sua cabeça, mas de repente ouviu uma voz: Ô general, por que você quer fazer tal coisa estúpida? A voz e a presença do monge deixaram o general mudo.
Ele desejou saber como era possível que um monge tivesse entrado no quarto dele. Ele pediu explicações à empregada, mas ela respondeu que não tinha visto ninguém entrando em seu quarto. Alguns anos depois, ele soube de uma notícia em um jornal de um monge que fazia milagres na área de Gargano. Ele foi secretamente lá, mas se surpreendeu quando o Padre Pio lhe falou: "Oi, general, você correu um grande risco naquela noite, não faça novamente." Aquela aproximação, aquele amor, aquela devoção tão grande do Padre Pio para com Nossa Senhora não são lendários. É dito que ele tinha uma fé e um amor tão grande a Nossa Senhora que também era recíproco. É relatado que em uma noite no qual ele estava sofrendo assim uma tentação, uma perturbação muito grande de demônios, Nossa Senhora se aproximou daquele a quem ela estimava como um filho e colocou sobre a sua cabeça um travesseiro para aliviar o seu sofrimento. O Padre Pio escreveu muitas vezes sobre a sua devoção e o seu amor a Nossa Senhora. Ele também orientava aquelas pessoas que o seguiam que se entregassem de coração e ouvissem as orientações que Nossa Senhora sempre nos dá. Como verdadeiro filho de Nossa Senhora, o Padre Pio era dedicado ao rosário. Muitas fotografias mostram-no com a sua mão direita no bolso, onde guardava sempre o terço. Na verdade, o Padre Pio sempre incitava os devotos a amarem Nossa Senhora e rezar o rosário, pois era o rosário que espantava todos os males do mundo. E o Padre Pio, gente, de fato, ele era um grande devoto e tinha um amor incondicional a Nossa Senhora. Além de sempre orientar que as pessoas amassem e a seguissem, ele afirmava categoricamente que sempre que ele celebrava a missa, ou seja, todas as vezes que ele celebrava a missa, Nossa Senhora estava ali presente à sua direita. O Padre Pio também tinha uma veia cômica, ao meu ver, pois ele tinha filhos espirituais aos quais ele escrevia diversas cartas, sempre os orientando a seguir no caminho da retidão, pois ele não queria passar vergonha perante Deus. No livro Padre Pio, Milagres e Política da Itália do século XX, o historiador Sérgio Lusato faz a acusação de que o Padre Pio teria encomendado secretamente um grande número de garrafas de ácido carbólico que ele pode ter usado para criar as feridas semelhantes às de Cristo em suas mãos. Só, gente, que essas acusações não se sustentavam, pois o ácido, ao tocar a pele, ele também cauteriza, impedindo que ocorram hemorragias. E as feridas, as chagas que tinham no corpo do Padre Pio, elas sangravam em profusão. Inclusive, após ser examinado por alguns médicos que ficaram maravilhados com a quantidade que brotava de sangue daquelas feridas, coisa que não era normal, pois a quantidade de sangue que brotava dali seriam capazes de provocar uma hemorragia, poderiam levar um ser humano a uma anemia aguda. E o Padre Pio de nada disso sofria. Então, acredita-se que se de fato o Padre Pio comprava algum tipo de ácido, ele apenas o utilizava para limpar aquelas feridas e não para cauterizar ou conter o sangue ou para manipular toda aquela história mirabolante inventada por aquele homem. Conforme eu falei para vocês anteriormente, o Padre Pio também foi vítima de diversas calúnias. Além das acusações de que ele provocava as chagas no seu corpo fazendo uso de ácido, ele também foi vítima de diversas outras acusações, como aqueles perfumes que ele emanava do seu corpo, aqueles cheiros que exalavam do seu corpo. Diversos padres e também alguns bispos caluniaram o padre, dizendo que ele provocava esses cheiros fazendo uso de perfume. Como resultado, entre os anos de 1922 e 1933, o Vaticano publicou 5 decretos alertando as pessoas contra o Padre Pio. Por consequência disso, ele foi afastado também das confissões que ele tanto se dedicava e ele também foi proibido de realizar missas públicas. O diretor espiritual do Padre Pio depois relatou que o Santo Padre muitas vezes chorava, dizendo que ele não entendia o porquê ele estava sendo vítima de tantas calúnias, de tantas falsas acusações.
Porém, ele nunca se revoltou e ele nunca deixou de amar a igreja a qual ele serviu por toda a sua vida. E ele apenas se resignava a rezar. Em 23 de setembro de 1968, São Padre Pio participou da missa em comemoração aos 50 anos dos grupos de oração criados por ele e pela última vez foi visto por seus filhos espirituais. Era a madrugada do dia 23 de setembro de 1968, no seu quarto conventual, com o terço entre os dedos repetindo o nome de Jesus e Maria. Descansa em paz aquele que tinha abraçado a cruz do Cristo, fazendo desta a ponte de ligação entre a terra e o céu, aos 81 anos de ataque do coração. Hoje são muitas as pessoas que se juntaram à fileira dos seus devotos e filhos espirituais em vários grupos de oração que se espalharam pelo mundo. É o próprio Padre Pio que diz: ficarei na porta do paraíso até o último dos meus filhos entrar. A igreja onde ele exerceu o ministério sacerdotal depois da sua morte foi elevada a santuário dedicado a ele. Logo, atualmente, continua recebendo peregrinos, mas agora do mundo inteiro e em número cada vez maior. Neste local, os peregrinos também podem visitar sua cela conventual e a cripta que guarda o seu corpo incorrupto. O corpo do Padre Pio de Pietrelcina foi exumado a 20 de abril de 2008 e colocado em exposição pública na cripta da Igreja de Santa Maria das Graças, em San Giovanni Rotondo, como parte das comemorações em memória do 40º aniversário do seu falecimento. E agora, gente, eu trago para vocês uma parte meio polêmica, pois diversas páginas, diversas matérias afirmam categoricamente que o corpo do Padre Pio milagrosamente é incorrupto. Gente, para quem não sabe, um corpo incorrupto são corpos humanos que não passam, não sofrem o processo da decomposição. Porém, gente, como vocês podem ver aqui nessa foto, é até uma foto meio delicada, mas eu acho importante mostrar para vocês. Vocês podem comprovar que o corpo do Padre Pio ele não é inteiramente incorrupto e jamais nenhuma igreja católica divulgou nenhum decreto afirmando que o corpo do Padre Pio é 100% incorrupto. Eu vou ler aqui para vocês o que foi exposto por um homem altamente qualificado que foi designado pelo próprio Vaticano para verificar o corpo do Padre Pio. Quem responde a essa dúvida é Nazareno Gabriele, perito do Vicariato de Roma pela conservação dos santos e bioquímico a serviço da Santa Sé. Veja o nível da autoridade. Além do corpo de Padre Pio, Gabriele cuidou dos restos mortais de Santa Clara de Assis, São João 23, Pio IX e Pio X. Gabriele explicou que ao abrir o caixão de Padre Pio foi verificado que a pele do rosto ainda existia, ainda havia orelhas e lábios, havia barba e bigode, não havia mais olhos nem nariz, a cabeça, o tronco e a bacia estavam em boas condições, os membros inferiores estavam muito deteriorados. Porém, gente, o que mais chamou a atenção de todos ali presentes foi a completa ausência de maus odores que exalavam daquela urna funerária. Segundo o bispo diocesano Monsenhor Domenico de Ambrósio, que acompanhou a exumação, a parte superior do crânio estava parcialmente esquelética, o queixo estava perfeito e o resto do corpo estava bem preservado. Então o corpo do Padre Pio recebeu sim um tratamento químico para que ele pudesse ficar ali exposto para apreciação dos seus devotos. Gabriele revelou que foi aplicada uma solução de elevada concentração de formalina em álcool. O procedimento foi completado com creosoto, ácido benzoico e essência de turpentina. O corpo foi envolvido com faixas embebidas em uma solução química embalsamadora, com exceção da cabeça. Depois foi colocado sobre um colchão cheio de gel sílica para absorver a umidade. Por fim, foi colocado dentro de uma urna com tecnologia especial. O ar dentro dela foi substituído por nitrogênio, o que evita qualquer processo oxidativo e inibe o desenvolvimento de microflora bacteriana e fungos aeróbios. O corpo do Padre Pio, no momento, é mostrado ao público usando luvas, a fim de cobrir as mãos totalmente curadas. É dito que o Padre Pio, no seu último testamento, pediu especificamente que o seu corpo, após a sua morte, não fosse tocado ou embalsamado, o que obviamente não foi atendido.
E eu trago uma curiosidade para vocês. Eu não sei se todos aqueles que são fãs de Lorraine e Ed Warren sabem que ela sempre recorria às orações do Padre Pio para afastar aqueles demônios nos casos nos quais eles atendiam. Ou seja, a Lorraine era uma grande devota do Padre Pio. Também tem um filme dedicado a contar a história do Padre Pio. Inclusive, gente, eu tentei até assistir esse filme, que com essa história tão rica desse homem, canonizado pelo Vaticano, esse homem santo, esse filme poderia ter sido ótimo, mas eu particularmente não consegui assistir porque é um filme muito parado. Então eu prefiro ler. Esse vídeo aqui tá assim muito rico, mas o vídeo, caso vocês tenham gostado, deixa aqui nos comentários para mim, quem sabe eu me empolgo até assistir o restante. Uma das características muito marcantes no Padre Pio era a sua extrema humildade. Ele se classificava como um simples padre que rezava. Então, juntamente com todos aqueles milagres realizados por aquele simples homem, começou a se disseminar. Então, o número de peregrinos, então, que se deslocavam atrás do Padre Pio foi crescendo vertiginosamente, assim como o número de caluniadores e de diversas pessoas que se permitiam levar por aquela onda do maligno também cresceram. Então, no ano de 1923, a Santa Sé decidiu proibir que o Padre Pio realizasse as confissões e também celebrasse missas públicas. Então o Padre Pio passou 10 anos em reclusão e somente no ano de 1933 ele voltou a celebrar missas públicas e somente no ano seguinte ele recebeu novamente a permissão para ouvir a confissão daqueles que buscavam a sua orientação espiritual. Outra curiosidade é que hoje em dia a casa onde o Padre Pio nasceu está aberta ao público para visitação. E todos aqueles que se dirigem a conhecer esse lugar se surpreendem com a extrema simplicidade daquele local. Uma curiosidade, uma coisa que não é muito conhecida de muitas pessoas, é que além dos estigmas recebidos por Cristo, o Padre Pio também recebeu a laceração no ombro, que foi uma característica, uma ferida que Jesus Cristo recebeu ao carregar a cruz a caminho do seu Calvário. Isso foi relatado por um irmão do Padre Pio, um irmão de fé do Padre Pio, o Modestino de Pietrelcina, que era incumbido de ajudar o Padre Pio nas suas tarefas mais íntimas. Ou seja, ele pôde verificar isso, essa ferida, essa laceração próximo da omoplata do padre, porque quando ele foi ajudar o padre a se despir, a tirar a sua camisa, o padre sentia uma dor muito grande. Então ele percebeu uma mancha junto, assim, no seu ombro, de cerca de 10 centímetros, algo que ele dizia que parecia inclusive com a mancha do santo sudário. E ele relatou que o Padre Pio falava que todas as vezes que ele tinha que se despir, que aquilo era para ele uma tortura muito grande, uma fonte de sofrimento muito grande, porque quando ele tirava aquela camisa, aquele tecido, ao se desgrudar da sua pele, causava uma dor tremenda no corpo dele. E a última curiosidade é dito por algumas pessoas que o Padre Pio, antes de morrer, relatou ter visto duas mães, o que muitos atribuíam que ele estava vendo ali a sua mãe, Dona Giuseppa, e a Nossa Senhora. E agora, para finalizar esse vídeo, eu trago a oração do Padre Pio: fica comigo, Senhor. Fica, Senhor, comigo, pois preciso da tua presença para não te esquecer. Sabes quão facilmente posso te abandonar. Fica, Senhor, comigo, porque sou fraco e preciso da tua força para não cair. Fica, Senhor, comigo, porque és minha vida e sem ti perco o fervor. Fica, Senhor, comigo, porque és minha luz e sem ti reina a escuridão. Fica, Senhor, comigo para me mostrar a tua vontade. Fica, Senhor, comigo para que eu ouça a tua voz e te siga. Fica, Senhor, comigo, pois desejo amar-te e permanecer sempre em tua companhia. Fica, Senhor, comigo, se queres que te seja fiel. Fica, Senhor, comigo, porque por mais pobre que seja a minha alma, quero que se transforme num lugar de consolação para ti, um ninho de amor. Fica comigo, Jesus, pois se faz tarde e o dia chega ao fim. A vida passa e a morte, o julgamento e a eternidade se aproximam.
Preciso de Ti para renovar minhas energias e não parar no caminho. Está ficando tarde, a morte avança e eu tenho medo da escuridão, das tentações, da falta de fé, da cruz das tristezas. Oh, quanto preciso de Ti, meu Jesus, nesta noite de exílio. Fica comigo nesta noite, Jesus, pois ao longo da vida, com todos os seus perigos, eu preciso de Ti. Faze, Senhor, que te reconheça como te reconheceram teus discípulos a partir do pão, a fim de que a comunhão eucarística seja a luz a dissipar a escuridão, a força a me sustentar, a única alegria do meu coração. Fica comigo, Senhor, porque na hora da morte quero estar unido a Ti, se não pela comunhão, ao menos pela graça e pelo amor. Fica comigo, Jesus. Não peço consolações divinas, porque não as mereço, mas apenas o presente da Tua presença. Ah, isso sim eu te suplico. Fica, Senhor, comigo, pois é só a Ti que procuro o Teu amor, a Tua graça, a Tua vontade, o Teu coração, o Teu Espírito, porque Te amo e a única recompensa que Te peço é poder amar-Te sempre mais. Como este amor resoluto, desejo amar-Te de todo o coração enquanto estiver na terra para continuar a Te amar perfeitamente por toda a eternidade. Assim seja. São Padre Pio, rogai por nós. Bom, gente, eu confesso para vocês que eu fiquei muito tocada com toda essa história. Gente, é incrível, né? Como as pessoas que seguem Jesus, como elas sofrem muito. Tá aí a história do Padre Pio, o próprio Jesus, o quanto que ele sofreu, né, gente? E assim, eu fiquei muito tocada, amei fazer essa pesquisa. Eu já vinha pesquisando já tinha um tempo, mas eu quis trazer uma coisa, como sempre, muito completa para vocês e eu resolvi trazer nesse mês que é dedicado à Nossa Senhora. Espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom, gente? Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar aquele like que vocês sabem que é muito importante. Caso vocês tenham gostado, deixa aqui nos comentários para mim qual a opinião de vocês. Eu vou adorar ler e vou responder a cada comentário que me for deixado, tá bom? Beijos, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.